Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui com o Dr. Wagner, urologista. Doutor, muito obrigada por vir conversar com a gente. Seja bem-vindo ao Jeito Goiano. Obrigado, Andrés. Obrigado, pessoal de casa. Vamos estar aqui nesse programa. E hoje a gente vai contar um pouquinho para o pessoal sobre os problemas que a gente pode ter no rim, as principais doenças do rim, né? Verdade. Então, o rim, a gente não precisa esperar dar sinais e sintomas para começar a cuidar dele. Porque muitas doenças são silenciosas e se você for esperar dar algum problema, pode ser tarde demais. Vamos começar contando para quem está em casa quais doenças são essas. A principal doença das vias urinárias, geralmente, são as infecção urinária. É muito comum isso aí acontecer, principalmente aquela ardor. Quem já teve, sabe tanto que é ruim sentir isso aí. E a pedra nos rins, ela também é das doenças mais comuns também que a gente tem, tá? E outras doenças, né, bem mais graves, como tumores, né, que pode acontecer tanto no rim, na bexiga, né, a próstata também, que faz parte do sistema urinário, né, tudo isso pode acontecer. Tem doenças genéticas também, que podem ser herdadas, né, que são os rins policísticos também, mas são doenças um pouco mais raras. Mas temos doenças que podemos evitar, né, infecção urinária, pedra dos rins, que são mais comuns ali na população. Isso que eu ia perguntar, porque a gente tem as infecções ali, que são coisas que a gente adquire, digamos assim, por mau uso, digamos, porque a gente não cuida, mas tem as que são genéticas, ou que a gente já nasce com aquele problema. Eu tinha uma amiga que tinha um problema de rim, que ela nasceu com aquilo. Que problemas são esses que uma criança já pode ter, por exemplo, e que não é por falta de água? Não, perfeito, Andressa. Então, desde o nascimento, né, nos ultrassons, na verdade, antes do nascimento, no ultrassom morfológico, lá na barriguinha da mamãe, o médico já consegue saber se essa criança que vai nascer tem algum problema renal ou uma doença, né, uma variação anatômica. Que doenças são essas? Né? São dilatações dos rins, são hidronefrose, são refluxos, né, vésico-ureteral, que é, na verdade, o xixi que desce do rim para a bexiga, ele volta, né, causando ali dor, infecção nessa criança. Então é muito importante, papai e mamãe que está assistindo essa entrevista, observar os sinais e sintomas do filho. Criança que faz febre, né, sem nenhum motivo, dor, né, precisa ser avaliada, né, por um médico, um especialista, e entender se esse foco realmente é urinário. Se isso está acontecendo na fase ainda criança, precisa ser muito bem investigado. Não apenas com o exame de urina, que é aquele do xixi que faz no copinho, mas também com alguns exames de imagem, para saber se essa criança tem uma variação anatômica que faz que as crianças tenham dor, infecção urinária de repetição. Agora, tirando esses problemas, né, realmente do nascimento, se a pessoa ela desenvolve como adolescente, criança, existem maneiras de você ter uma boa saúde renal com algo muito simples, que é uma boa hidratação, né, usar o banheiro com uma certa frequência, sem prender xixi, né? Então, esses cuidados simples e básicos, né, são extremamente importantes. Até a gente conversava aqui antes, porque existem dados de que no verão aumenta o número de casos de pedra nos rins. Sim. E aí me chama a atenção, porque normalmente a impressão de que eu tinha era que no verão as pessoas bebiam mais água. E não é isso que acontece. Nem sempre isso acontece. Acaba que no verão chove bastante também, principalmente em algumas regiões. E aquele hábito, né, de beber água, né, muitas vezes o exercício, aquele no parque, às vezes a pessoa acaba não indo, né, e começa a privar ali o uso da água. Começa a beber pouca água, faz menos exercício, e isso é um alerta muito importante. Beber pouca água, o xixi fica mais concentrado. Mais concentrado quer dizer que fica mais amarelo, mais alaranjado. Isso quer dizer desidratação para o corpo. Ao longo do tempo, se você fizer uma alimentação desbalanceada, o que seja isso? Grande quantidade de sal, aquele churrasquinho, né, com muito sal ali, refrigerante, fast food, tudo isso aí pode colaborar para a formação de cálculos, que são as pedras, e gerar uma dor terrível. Quem já sofreu com pedra no rim sabe como essa dor é absurda. Então, são maneiras que a gente consegue evitar. A gente está falando de uma doença evitável.
né? Então, é muito importante esses cuidados. Uma boa hidratação, olhar a cor do xixi, se o xixi está ficando claro, né, igual a água, está indo muito bem, amarelou, alaranjado, né, realmente ficou muito tempo desidratado, e alimentos que tenham uma concentração de água muito boa. Melancia, mexerica, laranja, melão, esses alimentos são excelentes para a saúde renal. E existe uma quantidade de água ali ideal? Geralmente, para pessoas de 70 quilos, 75, em torno de 2 a 3 litros. Tá? Mas é difícil muitas vezes a gente mensurar isso no dia a dia, principalmente quem está no trabalho, na faculdade, né, fazendo as atividades, mas é olhando a cor do xixi. Principalmente crianças, adolescentes, né? Papai e mamãe às vezes acompanham ali na hora que está fazendo xixi, olhar a cor que o xixi está saindo. Xixi assim, clarinho, tá tudo certo. Agora, o xixi ficou bem alaranjado, realmente está desidratado. Você falou de criança e adolescente, é um público que tem muita dificuldade de beber água. Acho que principalmente criança. Tem alguma dica para os papais que estão em casa? O que pode fazer para inserir mais água ali? Sim, então, incrível que pareça, né, tem muita gente que não gosta de beber água, né, e isso é algo assim que a gente tem que mudar, essa realidade. E a gente introduz alimentos, né, que tenha essa grande quantidade de água, né, que seja mais palatável para essa criança, adolescente. Então, esse incentivo às frutas, como mexerica, laranja, melancia, água de coco, são excepcionais para manter hidratado. Muita gente pergunta, doutor, pode Gatorade, né, alguma bebida isotônica? É muito pouco a hidratação, né, principalmente nesse período quente, mas é um produto industrializado. A gente tem que sempre pensar, né, que a gente tem que consumir produtos saudáveis, produtos que são de fácil alcance, né, são produtos que a pessoa vai começar a consumir e também vai ter uma longevidade com bons alimentos. Então, uma maneira fácil é isso. Para aquelas pessoas que também têm uma afinidade para chá, o chá também é uma boa opção também para estar ali sendo mais palatável, mas introduzir a água. Essa vontade de beber água, geralmente é estimulada também com exercício físico. Tá? Então, criança, adolescente, né, que muitas vezes quer ficar mais no computador, nos joguinhos, né, estimular exercício físico, exercício que vai fazer transpirar, que isso vai dar sede, vai dar vontade de beber água. E dentro desse tudo que está acontecendo ao redor, introduzir as frutas, bons alimentos. E realmente ali tirar alimentos que são ultraprocessados, né, que são ali os alimentos que são aqueles skins, bolachas, né, os Ruffles, fandangos, né, que isso aí tem uma grande quantidade de sal que nos rins pode formar as pedras. Voltando um pouquinho ali para as doenças, quando a gente fala de infecção, eu sei que tem muitas pessoas que costumam ter aquelas infecções, tem agora, aí passa pouco tempo, tem de novo, acho que chama a infecção de repetição. Isso. Por que acontece isso? É porque não tratou direito? É porque tem alguma coisa errada no organismo? Sim, isso é muito importante a gente trazer esse tema, Andressa, porque infecção urinária é um sinal que o nosso corpo está dando para a gente. E se isso está acontecendo, alguma coisa ao redor deve ser investigada. Porque não é apenas um fator. Por exemplo, deixou de beber água ou prendeu o xixi, mas é um conjunto de fatores que está acarretando isso. Nas pessoas que são adultas, né, geralmente são um conjunto de fatores. É o cocô que faz dia sim, dia não, ou às vezes de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, porque a constipação, prender, né, ficar constipado, isso pode acarretar a infecção. Prender xixi, tem muita gente que sai de casa, vai trabalhar, só faz xixi quando faz em casa, e isso é horrível, né, para a saúde dos rins. Beber pouca água, né, como falamos aqui, não fazer atividade física é um fator também que pode desencadear essa infecção, porque o enfraquecimento da cintura pélvica, principalmente do assoalho, né, urogenital, que a gente fala, que é ali onde fica ali a região da genitália feminina, masculina, se enfraquecer ali, fica mais sujeita a translocação bacteriana. Então, é um conjunto de fatores. E claro, tanto o homem e a mulher, quando vai envelhecendo, esses fatores vão somando com a anatomia. Na mulher, principalmente, a região da uretra é um pouco menor comparado com a do homem, e as modulações hormonais. Então, o corpo da mulher vai mudando,
né? Os hormônios também vão diminuindo quando chega na menopausa, e na pós-menopausa, e isso vai ficando mais suscetível. No homem, já a próstata. A próstata, faz parte do canal urinário, ela pode crescer, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, e causando um sintoma de retenção urinária. E essa retenção urinária, o homem vai segurando mais xixi ao longo do tempo, principalmente ali depois dos 45, 50 anos. Essa próstata pode aumentar em alguns homens. Isso gerar infecção urinária. Então, o homem, né, comparado com a mulher, não é comum a gente ver infecção urinária no homem, porque o homem, geralmente, ele consegue um banheiro mais fácil, né, então ele já é acostumado, né, a beber mais água do que comparado com a mulher, justamente porque consegue o banheiro mais fácil. Agora, se ele tem infecção urinária... É mais grave. É mais grave. Porque o homem pensa assim, não, eu vou beber água aqui e vou melhorar. Não procura o médico, às vezes acaba se automedicando e às vezes só algum problema ali de uma anatomia mudar. Aí esse homem que já está depois dos 40 anos, dando infecção urinária, pode ser a próstata. Doutor, chegando ao final do Fica a Dica, eu queria que você deixasse a dica então, para quem está em casa, como identificar que tem alguma coisa errada ali que precisa procurar um urologista. Isso, pessoal de casa, muito importante, né, ter uma boa hidratação, ter uma boa alimentação rica em frutas, que tenha bastante caldo, tem que também usar o banheiro, tá? Qual que é a frequência? Pelo menos de 3 em 3 horas, usar o banheiro. E se você tiver algum sinal, sintoma, como ardor, na hora de fazer xixi, saída de sangue, uma urina mais espumosa, ou quando faz xixi sente ali uma dor no pé da barriga, né, que é bem embaixo do abdômen, isso pode ser um sinal de infecção urinária. Se você sentir isso, você deve passar numa consulta médica, realizar exames, né, e ser tratado, porque se você postergar, pode vir infecções crônicas de difícil tratamento. E não se automedicar. E não se automedicar. É isso, doutor, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Andressa, obrigado pessoal de casa e até breve. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.